noite, irmão. Podem se sentar. Amém. A paz do Senhor. Como passaram o final de semana? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá. Sempre é um desafio estar aqui, né? Tá bom? Tá perto aqui? Tá certinho. O apóstolo me pediu para pregar ontem. E assim, a gente nunca se acha, né? Merecedor de estar aqui na frente. Nunca se acha que é capaz. Mas Deus novamente ministrou no meu coração falando que não é sobre mim. É por qualquer um aqui, menos por mim. É através de mim, né? Então, que minha boca seja usada por Ele agora, né? Que seus ouvidos sejam abertos, a mente e o coração, para a palavra dele, que será ministrada aqui, né? E eu sempre gosto do versículo que fala assim, que é Deus que faz em nós tanto querer como e efetuar. Então é Ele, gente. Essa palavra que Ele já está ministrando tem um tempinho no meu coração, mas que só hoje, né, que eu sentei para realmente pensar e meditar nela. Então, me ouvindo bem, né? Essa música última, Refúgio, encaixou muito bem, né? Hoje eu vou falar sobre as promessas de Deus nas nossas vidas. Nos últimos 7 meses, nasceu o Daniel, acho que todos aqui conhecem, meu bebê. E assim, sempre quis ser mãe, né? Sempre foi um sonho, mas foi um desafio quando ele nasceu. Não digo por problemas, o próprio acho cansaço, quem é mãe sabe, né? Noite sem dormir, ele dependendo totalmente que mãe é mãe, né? Apesar de, graças a Deus, eu ter a ajuda, né, do meu esposo, da minha mãe, da minha sogra, é cansativo. E assim, é um desafio não reclamar, né? Porque o tanto que a gente pediu e o tanto que a gente, né, esperou, é um desafio não reclamar. Mas foi os momentos mais difíceis, na madrugada, ali nas noites sem dormir, no peito doendo para amamentar, que Deus reforçava ali a minha fé e falava: Andressa, onde está a sua fé? Sua fé está em mim? Sua fé está na sua capacidade de conseguir, que já não estava zero, né? Quando a gente ganha bebê, a gente fica um caos, né? E onde está a sua fé, né? E Deus veio me mostrando, né, fazendo eu reforçar as promessas dele na minha vida. Porque nesses momentos a gente enfraquece, gente. Não sei se sou só eu, mas no momento que a gente está mais assim, a gente passa por coisas na vida, né? E eu digo assim, o início nem foi problema, foi uma situação que já passou, né? Imagina se eu tivesse um problema bem grave. Será que também eu ia ficar pensativa, né? Então, assim, Deus me fez fortalecer no meu coração, na minha mente, as promessas dele. Não só, né, que a gente vê diariamente, porque diariamente Deus fala com a gente, através do apóstolo, da pastora, no dia a dia, né? Do céu, da terra, da natureza. Então, Deus fala dia a dia com a gente, o tempo todo. Mas eu digo as promessas que estão na Bíblia, que lá desde o Antigo Testamento a gente conhece. Aí me fez lembrar, uma vez que a gente estava na sexta-feira aqui, antes disso do Daniel nascer, a gente estava falando sobre as promessas de Deus, e o apóstolo falou: você sabe qual que é a promessa sua? E a gente ficou gaguejando, né? Aí Deus é maravilhoso, né? A apóstolo é bom que ele está ali para incentivar a gente, né? Incentivar a gente a procurar, a entender, né? E ter esse entendimento próprio, né? Ele estimula a gente a ter esse conhecimento, fala que é vertical, né? Não através só dele para Deus, mas a gente direto com Deus, né? Então Deus vem revelando isso, né? As promessas dele na minha vida e na vida de todos aqui. Então a gente vai começar. Eu comecei colocando aqui, primeiro lá no Antigo Testamento. Aí conversando com meu marido, né, antes de vir, já vou falar das promessas de Deus. Ele não veio porque ele ficou com o Daniel. Ele, nossa, que legal! E me chama, né? Ele quer saber quais são as promessas de Deus. Nossa, ele pensa, nossa, nem tinha pensado nisso. Então, assim, vai coincidir. Deus é perfeito em todas as coisas, né, gente? Então, vamos começar. Eu vou
faz com Abraão, em Gênesis 12. Gênesis 12, capítulo 2. Então, através de Abraão, que acho que começa tudo ali, né? O nosso, eles chamam de pai espiritual, pai da fé, né? E qual foi a primeira promessa que Deus garante a Abraão, né? Seria uma grande nação. Então, vamos lá, 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Glória a Deus, né? Então, assim, vocês vão entender porque eu comecei de Abraão, né? Porque tudo tem um sentido. Mas, a primeira grande promessa ali de Deus para Abraão é uma grande nação. Ia multiplicar o seu povo através dele. A segunda grande bênção, né? A segunda grande promessa são as bênçãos, né? Acho que o 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Através de Abraão, todos os povos serão abençoados. Então, a gente já tem duas promessas, né? De uma nação grande e que todos os descendentes dele seriam abençoados. A próxima é que ele vai multiplicar a descendência. Está ali no Gênesis 17, 2. Vai multiplicar a descendência, e não só de multiplicar, Deus será o Deus deles, né? Através de Isaac. Então, pelas próximas gerações, 17, 2. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você e o multiplicarei muitíssimo. Acho que está mais para frente. Mas enfim, Deus fala que vai multiplicar a descendência de Abraão. E é muito interessante quando a gente fala de descendência, agora como eu sou mãe, né? Só fez o Daniel. E é tão perfeito isso que ele fala que não só vai multiplicar, como vai abençoar. Já fez o Daniel, Deus é perfeito, né? E a gente vai ver mais para frente que a promessa de Abraão, ela se concretiza em Cristo, né? E como cremos em Cristo, a gente também é descendente de Abraão. E a quarta promessa ali de Abraão, está em Gênesis 15, 18, que fala da terra, que vai dar uma terra para Abraão também. 15, 18. Gênesis 15, 18. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: a sua descendência dessa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, a gente vê aí 4 alianças. Então, hoje, eu sei responder o apóstolo que as promessas começaram em Abraão, né? Que é da nação, que é da descendência, que é da terra, né? Da terra onde ele vai pisar e vai multiplicar a descendência. E não só aí, em outros, não precisa colocar, mas em Números também mostra, né? Que Deus não é homem para mentir. E aí vai ao encontro dessa música, né? O Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele cumprirá. Reforçando que a promessa de Deus é fiel, né? Deus é fiel para realizar. Se ele já prometeu, a gente não tem que pensar, mas será? É fé, até é certeza, né? Em Josué também fala que todas as promessas de Deus se cumpriram. Todas as promessas de Deus se cumpriram. Eu estou passando para vocês entenderem que todo o Antigo Testamento vem Deus, né? Fazendo alianças e cumprindo. Apesar do homem muitas vezes falhar, Deus mantém a sua fidelidade. E é interessante, gente, que isso é uma coisa que o apóstolo sempre corrige a gente, né? Que Deus é fiel a Ele. As promessas que Ele faz. Às vezes a gente, Deus me prometeu isso, não cumpriu. Será? Será que Deus prometeu isso para você mesmo? Será que você está alinhado com o coração dele? Né? A ponto de entender que essa é a promessa dele ou não? É só mais uma coisa na sua cabeça, algo que você está esperando, né? Isso, a gente sempre tem, pelo apóstolo, a gente sempre tende a pensar nisso, né? Em Isaías 41, 10, esse eu quero, apóstolo, por favor.
41:10. Isso fala da promessa de Deus de presença e de ajuda. Por isso não teme, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Tem umas versões que falam assim, com a minha mão direita. Eu acho muito interessante, agora que eu sou mãe, eu geralmente carrego o Daniel com a esquerda. Por quê? Porque com a direita eu vou fazer as coisas. Eu sou destra. Aí eu pensei, caraca, Deus, Criador do universo, segura a gente com a mão direita. Ou seja, ele não está segurando e está fazendo outras coisas, porque ele é destro. Deus é destro. Ele segura e está o tempo todo ali com a gente. Não está segurando e está fazendo outras coisas, gente. Glória a Deus, Deus é fiel até nisso, né? Deus não está falando, eu tô de olho em você, final de semana eu tô mais tranquila, eu tô te olhando. Não, o tempo todo, né? Glória a Deus. Em Deuteronômio também, 31:8. Mostra de novo a fidelidade à promessa da presença e da ajuda de Deus. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Você está vendo tanto que Deus está falando com a gente? A gente fala, nossa, Deus não fala comigo. Você já abriu a Bíblia? Você já leu, né? Então, gente, isso eu falo para vocês, mas é Deus testificando o meu coração, né? Para a gente não esquecer, né? Lá para frente a gente vai ver um versículo que fala assim, o Espírito Santo não vai nos deixar esquecer da palavra de Deus, né? Em Jeremias 29:11, fala da promessa de Deus em relação ao nosso futuro, né? A paz e futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Tem algumas versões que falam paz, né? Paz, pensamentos de paz, não de mal, né? Então, todos esses versículos, né? A gente vê ali, começando em Abraão, depois em Isaías, Josué, todo momento Deus fortalecendo as suas promessas para a gente, né? Aí tem gente que fala, poxa, pastora, é Antigo Testamento, já foi, tudo velho. Não faz mais sentido, né? Quantos anos atrás? Aí vem o Novo Testamento, vamos entrar. Lá em Gálatas 3:7. Aí a gente vai ver o 7, 8, 13, 14, 16 para frente. Mostra Paulo falando justamente isso. A gente fala, mas Abraão é muito longe, será que eu sou descendente de Abraão para ter essa promessa na minha vida? Então vamos. Gálatas 3:7. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Você tem fé? Glória a Deus. Você tem fé? Então você automaticamente é filho de Abraão. E os filhos de Abraão serão abençoados ricamente pelo Senhor. Glória a Deus. Continua. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anuncia o primeiro evangelho a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Pode passar por 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. No 16. As promessas foram feitas a Abraão ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, o seu descendente, que é Cristo. No 26. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo
achei tão interessante isso hoje. Estudando, né? Deus vai revelando a sua bondade. Começou em Abraão. Deus já lá em Abraão já estava predizendo a chegada do descendente, que é Cristo, que iria trazer para a gente, né? A realização dessas promessas. E em 2 Coríntios 1:20 fala novamente que em Cristo se concretiza todas as promessas que foram feitas de Abraão para trás. 2 Coríntios 1:20, pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Agora, alguém tem alguma dúvida de quais são as suas promessas, né? As promessas de Deus nas nossas vidas? Gente, igual eu falei, Deus fala o tempo todo, mas essas coisas que Deus já falou, a gente tem que ter guardado no nosso coração. Chega os momentos ruins, os momentos de maior desafio, a gente tem que parar, né? Parar, pensar. Quando Daniel tinha 2 meses, ele nasceu na época bem fria mesmo, meu Deus, eu sinto frio, eu empacotava ele tanto que ele deu até brotoezinho assim, ó, tanto que ele estava empacotado. E eu com medo de sair, uma primeira viagem, com medo de sair de casa, dele pegar alguma coisa, tão frágil, né, aquele bebezinho. No 2º mês de vida, eu não saí de casa, todo mundo lá em casa de máscara, ninguém gripado, eu peguei influenza. E eu peguei influenza tão forte que eu fiquei de cama, amamentando, febre alta, meu corpo todo doendo, isso que eu não tinha saído de casa. Aí eu falei, meu Deus, eu tô amamentando, eu tô gripada, como eu faço, Senhor? E assim, nas madrugadas ali, orando, né, pedindo sabedoria, porque aproveita que já tá amamentando, tá acordada, eu vou orar e pedir pra Deus, né? Gente, ele não pegou. Eu não sei, hoje eu sei, né? Na hora a gente fica assim, eu sei que foi Deus. Não existe outra, assim, forma. Porque amamentando, no início eu não usei máscara. Então, fiquei uns 3 dias com a garganta ruim, bem mal-estar, que é o período que a gente entende que é o maior de transmissão. Eu não estava usando nada. Não estava lavando a mão direito. Eu estava assim, não sei qualquer coisa. E ele não pegou. Eu falo, Deus, isso é perfeito. Apesar da gente, né? Apesar da gente, ele faz tudo, né? Então ele mostrando novamente, Andressa, não é você que cuida do mel, sou eu. Você é um meio, instrumento, né? Uma pessoa que eu emprestei o Daniel no momento, né? Mas o Daniel é seu. Daniel é de Deus. Então assim, aí eu falei, amor, esse é testemunho, é certeza que eu vou dar na igreja, né? De que Deus não deixou, né? Nada pegar nele. E assim, e a cada dia da gestação, depois que Daniel nasceu, eu vejo a bondade dele, né? Do crescimento dele. Gente, é bom demais. Meu Deus, como é bom ter filho, né? Acho que só quem teve sabe, né? Assim, a gente vê que é Deus. A gente está ali só como realmente justamente. É Deus que... Porque assim, é tudo muito independe da gente, né? A gente pode fazer as coisas certinhas, né? Mas quem cuida é Deus. Então, gente, assim, diante de todas essas promessas que Deus falou lá, né, no Antigo Testamento, que Jesus confirmou na sua vida terrestre, né, ali que com os apóstolos, com os milagres, promessas de paz, que a gente já venceu o mundo, né, porque ele venceu. Eu acho que uma das melhores, que a gente não pode esquecer, está ali em João 14 e 16. Olha que maravilhoso. João 14, 16. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. No 18. Não, pode ser o 17. Então, o Espírito da Verdade. O mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vocês, porém, conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. 18. Não os deixarei órfãos.
e se lembrem de tudo o que eu disse. 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Eu acho que eu poderia comentar aqui, né? As últimas promessas aí de Deus, de Cristo, né? Ali para os apóstolos, para os discípulos, né? De Cristo. Todos ali, se vocês forem ler melhor o 14, todo mundo falando, nossa, mas Jesus, para onde você vai? Deus me livre, né? O que eu faço? Pensa, gente. Todos eles vivendo com Jesus ali 3 anos, Jesus falando que ia para outro lugar, e eles, meu Deus, para onde você vai agora? Que parece que está dando certo, para onde você vai, né? E Jesus recorta, né? Que ele ia, mas ele deixaria o conselheiro, né? Essa seria ali a última promessa, eu acho que a mais linda, né? Que ele vai e não nos vai deixar sozinho. E que ele vai voltar. A gente não sabe quando, mas ele vai voltar. E Deus não mente, gente. Né? A gente tem pensa, a gente mente, né? Nosso companheiro às vezes mente, o irmão, os pais, mas Deus não mente, né? Se ele nos dá a paz, essa é uma promessa, né? A gente tem que crer. Então, assim, depois de tudo isso, né, que eu falei, as promessas no Antigo Testamento, que se concretizaram em Jesus, as próprias palavras de Jesus, né, do Espírito Santo, garantindo pra gente que Ele está com a gente, o que cabe a nós? A gente já sabe agora. Não tem mais a desculpa, eu já não sei qual foi a promessa de Deus na minha vida, né? Eu te convido a exercer isso na sua vida. A ter fé. E a fé é certeza, né? Ali em Marcos fala assim, ó, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam e assim sucederá. O que é crer que já recebeu? O que é crer que já receberam? É ter fé, né? Fé é certeza, fé é você crer que já recebeu. Então, é isso que eu convido vocês, né? A mim também, principalmente, a gente não esquecer nos momentos ruins que todos têm, gente. É uma diarreia, é uma doença, é um probleminha de saúde, né? É uma discussão com os familiares, é um dia que você acordou chata, porque tem dia que a gente acorda chata, né? É falar, oh Deus, apesar de mim, transforme meu dia. Apesar de mim, cumpra a sua promessa na minha vida. Alinhe o meu coração, né? Acho isso muito interessante. Eu falo, nossa, a promessa de Deus não se realiza na minha vida, não se realiza. Será mesmo que a gente tem que esperar? Ou será que não é a promessa de Deus na nossa vida? O apóstolo tem falado muito de ter intimidade com Deus, né? Eu acho assim, gente, Deus, claro que Ele quer resolver, Ele quer cumprir, né? Ele já cumpriu todas as promessas das nossas vidas. Mas mais do que resolver a nossa vida, Ele quer a gente, né? Eu lembro direitinho que eu estava na faculdade e eu, assim, adolescente, né, na faculdade, eu meus 20 anos, aí eu ligava pro meu pai pedindo dinheiro para pagar o aluguel, né? Aí todo final do mês eu ligava, oi pai, tudo bem? Ele, você quer dinheiro para pagar? Não, pai, quero. Aí tá, foi tipo assim, uns 6 meses assim, eu ligando pra ele pra pedir dinheiro. Aí um dia ele falou assim pra mim, eu liguei, oi pai, joia, então, tem que depositar. Ele, filha, meio assim, bravo, porque meu pai é bravo, é pra pedir dinheiro? Eu falei, não precisa. Eu sei que eu tenho que pagar, eu sei que eu tenho mensalidade. Pra me ligar por causa de dinheiro, não precisa. Me liga por outro motivo. E assim, foi um choque, porque assim, adolescente, de boa, nem tava. Aí eu falei, opa, tá muito errado aí. Tô ligando pro meu pai só pra pedir dinheiro. A partir de então, eu falei, eu tenho que mudar alguma coisa aí. Ele não me liga, então eu tenho que mudar. Se eu for mudança, que seja. Comecei a ligar. Oi, pai.
pai, venceu já? Aí a gente disse, pai, já venceu o aluguel? Aí a gente, já venceu o aluguel? Eu falei, não, pai, só liguei pra saber como sou, tá? Aí ele, uai, tô bem. Tá, tchau. Aí ele já achava estranho também, né? Pai, tá ligando, tá estranho essa menina. Aí foi uma vez ligando, outra vez, já não ligava pro dinheiro. Qualquer coisa. Aí ele falava, tinha hora assim, você tá precisando de dinheiro? Eu falei, não, às vezes eu tava. Eu falei, não, pai, tá de boa demais, porque dinheiro que você gostou, dava. E eu vi assim, Deus transformando a minha relação com meu pai. Hoje, assim, é totalmente diferente. Ele me liga várias vezes, não, filho, você quer saber como você tá contando, né? Hoje, assim, a minha relação com meu pai é maravilhosa. E assim, foi por uma construção, né? Uma coisa ali que ele começou e eu, opa, tem uma coisa para mudar aí. Aí eu penso na minha relação com Deus. Será que eu estou falando com ele só para pedir? Ei, Deus, abençoa o Daniel, abençoa minha casa, abençoa eu, abençoa meu trabalho, me dá isso, me dá isso. Pai, nossa, me dá. Se Deus fosse um pouquinho, porque Deus é perfeito, né? Ele não é turrão assim que nem meu pai. Pô, pra pedir isso, não, sei tudo que você precisa. Será, gente? Eu tava pensando isso muito semana passada. Será que Deus não quer falar assim? Quer que a gente faça? Deus, oi, bom dia. Nossa, Deus, dormi tão bem. Como o senhor dormiu aí? Tá bom aí com os anjos? O que o senhor quer que eu faça hoje, Senhor? Né? Quais são os seus planos? Porque as promessas eu sei, mas os planos, o que o senhor quer que eu faça hoje? Gente, eu aprendi que Deus não te abençoa se não for para você abençoar o outro. Para quê? Só para você ser a maior, ter muito dinheiro? Será que é isso o propósito da nossa vida nesse mundo? Ou será que é tocar pessoas, ajudar? Nem que sejam apoiar, né? Eu acho assim, essa gestação, né, ali que eu peguei, que eu não trabalhei com o Daniel em casa, eu refleti por muitas coisas. Assim, queria poder, eu até peço desculpa a Deus assim, que eu queria ter estudado mais a palavra, ter mais coisas, mas gente, eu cansaço. Mas Deus não está reclamando, glória a Deus. Assim, às vezes é um som que a gente sente, e eu até mandei uma vez apóstolo, eu sei da justiça, eu sei que Deus me ama, mas eu queria fazer mais, eu queria. Aí eu mandei, só continua, não para. Deus está vindo, é um momento da sua vida, Deus é justo, não se sente culpado, porque quem culpa é o inimigo, né? Muitas vezes, né, a gente se sente culpado por não ter sido a melhor filha, a melhor esposa, agora com mãe, a melhor mãe. Mas quem culpa não é Deus, gente. Ele está aí, eu posso te ajudar, né? Senhor, todo dia eu falo, me capacite, me ajude a ser uma melhor mãe, uma melhor nora, uma melhor esposa, uma pastora, meu Deus do céu, gente, a gente faz pastora, não é gente, eu estou reclamando sempre, mas é um desafio estar aqui, porque vocês estão olhando só aqui por dentro, por fora, né? Mas quem olha por dentro é o Senhor, né? Sabe da realidade da gente. E eu sou muito grata. Eu tenho tudo assim. Eu falo para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Me ajude a ser menos eu. Aí eu estou pensando nisso, né? Que eu vou pregar, e se não vou. A apóstola falou comigo, a perna treme, o coração gela, dá até vontade de fazer xixi. Aí eu acordo de manhã e vou pro meu devocional. Aí o devocional fala assim, ó. Eu até escrevi aqui, ó. Olha só se não é Deus. Mesmo que por um instante tire os olhos de si mesmo e todas as suas circunstâncias, das coisas deste mundo e de tudo que compete pela sua atenção. E olhe para quem Deus é. Então, às vezes Deus quer isso. Ele não quer saber o que você quer, do dinheiro que você está precisando, da água. Ele quer que você olhe para ele aquele momento de agradecer. Às vezes eu com vergonha de pedir para Deus. Eu sinto assim, eu paro lá e falo, Deus, te pedi tanta coisa, mas obrigada pelo que eu já tenho.
né? Obrigada. Gente, acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? É um pouquinho que eu tenho vivido nos últimos 7 meses. Daniel fez 7 meses. Minha primeira pregação depois que ele nasceu. Então, assim, é um desafio. Ele está dormindo, ficou lá com meu marido, mas eu sou grata a Deus por cada um de vocês aqui. Me sinto na responsabilidade de passar o melhor de Deus para vocês. Então é isso. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Desculpa. Amém? Irmãos, a Andressa falou um negócio que tem tantas coisas que ela falou, mas uma coisa que me chamou a atenção. Hoje à tarde eu conversava com o pastor Jardim e ele falava assim, que o hiperfoco em Deus faz com que a gente desfrute da realidade de Deus. Traduzindo para o que ela falou, quando a gente olha de fato para Ele, para quem Ele é, né? É engraçado que ela usou assim, meu pai é turrão, mas ali era um pedido de atenção. E quantos pedidos de atenção, às vezes, Deus sinaliza para a gente e a gente dá, me dá, né? Ou faz. E tem o texto, que é o texto que Deus falou isso para mim, que é: deleita-te no Senhor teu Deus e os desejos do teu coração Ele fará. Essa palavra deleite não é simplesmente você estar ali deitado, mas é simplesmente você estar querendo se alegrar com Ele. Sabe? É você ver o coraçãozinho de Deus feliz porque você está ali com Ele. Não tem como você se deleitar em Deus se você não quiser se relacionar com Ele. E aí Deus, Ele fala a mesma coisa que o seu pai falou. Eu sei dos teus problemas, eu sei o que passa aí, eu sei as tuas fraquezas, eu sei quando vence a conta, né? E eu não sei você, mas existe denominações que estão o tempo todo batendo no pecado. É verdade, irmão. Se a gente não tiver uma vida que dê frutos, é porque o Espírito Santo não está em nós. Mas sabe, nós vamos cair, levantar, cair, levantar. Essa semana eu mandei um texto para uma pessoa que falava assim sobre a vida de Davi. E eu sempre fiquei incomodado porque as pessoas, eu via as pregações, as pessoas diziam que Davi era um pecador, que Davi era um pecador, que Davi era um pecador. E eu dizia assim, mas não faz sentido, Davi é um tipo de Cristo. Essa imagem que passam dele não faz. Lá em Atos diz que assim como os filhos de Jessé faria tudo o que o Senhor pedia. E aí um dia eu estava ouvindo uma pregação que ela citou um texto, eu peguei o texto, corri, já anotei, eu falei, escreve aqui, Deus, eu entendi. E a Bíblia diz assim que Davi agradou a Deus. Aí tem uma vírgulazinha, a não ser no caso de Deus. Sabe, vão ter coisas na nossa vida que a gente vai deslizar. Mas o grosso, aquilo que, quando Deus olhar para nós, Ele vai conseguir enxergar e dizer assim, ali vai o meu filho, ali vai a minha filha, ali vai quem tem prazer. Então, o único caso que Davi não conseguiu encontrar de verdade um arrependimento por ele, foi no caso de Urias. Foi quando ele foi ali, ele se escondeu, e ele teve que ser exposto. Então, hoje nós estamos na noite de ceia, que nós possamos nos deleitar no Senhor, entregar nosso coração ao Senhor e lembrar que esse Deus, Ele tem para nós promessas, Ele tem para nós um tempo novo, sabe? A
Ali o texto diz assim: aqueles que farão mal contra ti vão também receber em punho. Só que assim, é tão interessante que o Evangelho diz assim: ame o teu inimigo para que amontoe fogo sobre tua cabeça. Sabe, fala mais sobre nós, como nós agimos diante das coisas. Fala sobre como nós vamos nos portar se as pessoas falam mal da gente, brigam com a gente, se as pessoas brincam com a gente. E nessa noite a gente possa apresentar a Deus e entregar o nosso coração, a nossa caminhada e falar como a Andressa disse, agradecer ao Senhor, agradecer porque Ele já fez promessas lá atrás. Lá atrás Ele levantou um homem e disse ser um pai de multidão. Ele levantou alguém que pagaria o preço por nós, né? E assim como ela disse, né? Deus não está fazendo duas coisas. Os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. A Bíblia diz que os olhos deles estão olhando para a terra, buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito. Que nessa noite a gente possa entoar uma adoração ao Senhor, dizendo a Ele: Tu és o Deus que criou os céus, Tu és o Deus que criou a terra, Tu és o Deus que fez todas as coisas. Sem Ti, Senhor, nós não conseguiríamos, Pai, sem Ti nós não podemos fazer nada. Pai, obrigado pela Tua oliveira verdadeira, obrigado por nos colocar enxertado lá. Somos ramos, Senhor, mas é de Ti, Senhor. É de Ti que tem vindo a nossa força. É de Ti que tem vindo, Senhor, a nossa provisão. É de Ti, Senhor, que tem vindo a nossa alegria. Ah, Senhor, esse texto que fala de paz, fala de uma plenitude que só é encontrada em Ti. Ah, Príncipe da paz. Obrigado, Deus, por ter enviado a Tua paz. Obrigado por ter enviado o Teu amor sobre nós. Que essa paz, Senhor, que excede todo entendimento, possa trazer um novo tempo, um novo coração para nós. Porque é um tempo de agradecer, mas também é um tempo de entender que o Senhor sabe. Que o Senhor sabe. O Senhor sabe das nossas necessidades. É um tempo de nós desfrutarmos da Tua companhia, mas também desfrutarmos os benefícios de estar sentado à mesa, Senhor, de ter intimidade contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abre 1 Coríntios, capítulo 12, o texto que a gente costuma ler sobre a ceia. Aleluia. Glória a Deus. É 11. Amém. Vamos começar a partir do 24. 11, 24. E tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Por que nós ceamos? Diga, para lembrar que a promessa foi cumprida. Amém? Nós estamos hoje desfrutando, nos alegrando, porque Deus trouxe para nós restauração, reconciliação. Aleluia. E diz assim: semelhantemente, pois, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? A promessa foi cumprida. Nós desfrutamos de um tempo de Deus na nossa vida, um tempo do cumprimento da promessa. Amém? Quando ela falou sobre a justiça de Deus estar nos braços à direita, Deus falou no meu coração: o trono de Jesus está à direita, a justiça de Jesus está à direita. Aquilo que Deus fez para nós, a sua justiça, sempre esteve à direita. Amém? Glória a Deus.
E o texto continua dizendo assim: examina-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e de beber deste cálice, pois quem bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, se você tem mágoa com alguém, você está chateado com alguém, se você deixou entrar uma raiz de mágoa no teu coração, né? Nós somos a igreja de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Vamos tirar esse tempo para a gente orar, entregar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras ao Senhor e dizer para Ele que nós reconhecemos esse sacrifício. Nós acreditamos no Espírito da verdade, nós somos guiados pelo Espírito da verdade, Ele que nos ensinaria todas as coisas. Nessa noite, diga: eu abençoo aquele que me persegue, diga o nome dessa pessoa, comece a declarar bênção sobre essa vida, comece a liberar perdão sobre aqueles que te perseguem, comece agora a liberar sobre todos aqueles que fizeram mal contra ti. Deus, eu abençoo, Senhor, aqueles que, Pai, querem o meu mal, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles possam te conhecer, que eles possam ter um encontro contigo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, não, Pai, para que seja bom para mim, mas para que seja bom para eles, Senhor, porque é tão bom, Pai, conhecer o teu amor, conhecer a tua bondade, conhecer, Pai, aquilo que o Senhor tem e o que o Senhor é. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela tua presença, que essas pessoas possam, Pai, enxergar, Senhor, o teu amor. Pai, em nome de Jesus, estrela de Davi, muito obrigado, Jesus. Amém. Vamos cear. Vem, pastor Israel. Vem, Rosa. Glória a Deus. Amém. Vamos orar aqui rapidinho, apresentando. Amém. Glória a Deus. Amém. Sinta as mãos para cá. Nós abençoamos, Jesus. Ó Deus, esse suco que representa o teu sangue. Ó Deus, que tu venhas consagrar nessa noite. Que ao tomarmos, Senhor, possa, Deus, assim limpar, Senhor, todo o nosso ser de dentro para fora. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Deus, nós abençoamos nessa noite, consagramos a Ti, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Você que está assistindo também, que você quiser pegar o pão aí, o suco, nós consagramos agora, aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Vamos. Oramos. Pai, muito obrigada por essa vez. Nós apresentamos, Senhor, de valor que representa a tua carne, Senhor. Que nós possamos, Senhor, através desses símbolos, Senhor, nós no nosso corpo sejamos tocados. Isso, Senhor, limpo daquilo, Senhor, que tem dentro de nós, que nos transforma em dentro da fora, Senhor. Que assim, Senhor, como se fosse entregou naquela cruz, Pai, que a sua carne foi rasgada, Senhor. Hoje, Senhor, que nós possamos, Pai, experimentar a simbologia, Senhor, deste pão, que nós possamos ser limpos, Senhor, mas por causa do teu sacrifício, Senhor, nós possamos hoje, em esse memorial, Senhor, estar participando deste sacrifício vivo, Senhor. Nos limpa, Senhor, nos restaure. Obrigada pelo teu sacrifício, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. As ricas bênçãos de Abraão. Aleluia. Sabe o que é interessante? Abraão, ele tinha um nome, o seu estado já era de velhice, já era de cansaço, e ele era um homem que servia a Deus.
mas ele não conseguiu ver a sua herança, a sua posteridade. Ele não conseguia enxergar o futuro dele. Um dia passou homens na porta dele e ele nos chamou, e Deus ali liberou uma palavra para ele quando ele estava servindo aqueles homens. Eram 2 anjos, e Deus, quando ele começou a servir aqueles homens, Deus mudou ali o nome dele. Agora ele começou a ser chamado aonde ele iria: Pai de multidão, aquele que prospera, aquele que vai dar vida, aquele que vai gerar coisas. A Sara, ela riu, e é verdade, se fosse um pai natural, ele disse assim: você está rindo. Mas não foi isso a resposta de Deus. A resposta de Deus foi mudar o nome dela também. Agora Deus tirou o nome estéril e colocou mãe de filhos, princesa, rainha de filhos. Que nessa noite, nós celebrando a ceia, nós possamos também receber esse nome, um nome que gera vida, um nome que gera mudança, aonde quer que nós venhamos estar, que nós possamos ser a luz para as nações, a luz para os povos, e que a presença de Deus seja a garantia e a confirmação, debaixo dessa palavra, das promessas de Deus, aonde ninguém nos resistiria, aonde nós poderíamos entrar com a paz que excede todo entendimento, trazendo liberdade ao cativo, ao preso, trazendo vista aos cegos. Que Deus venha trazer existência no teu coração, que você foi chamado como um Abraão, que você foi chamada como uma Sara. Você não é estéril, você não é estéril. Não olhe para a tua condição, não olhe para a tua velhice, não olhe para a tua situação, mas hoje Deus está dizendo: você verá. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está encerrando, Senhor, o tempo de esterilidade. E hoje, Senhor, a partir de hoje, Senhor, é o tempo de proclamarmos, de nós ouvirmos: Tu és Abraão, Tu és Sara, Tu és Abraão, Tu és Sara. Obrigado, Jesus, porque nós somos. Aleluia. Pega o súbditos. Aleluia. Pai, se você tiver alguma enfermidade, alguma dor, se você tiver algum problema no seu corpo, eu quero te dizer que o sangue do Cordeiro, ele te lava. Que o pão foi na carne de Cristo que as enfermidades foram lançadas. Te dá vida. E nessa noite, quando você tomar a ceia, você sair daqui sem consciência do pecado, mas com a consciência do amor e da salvação, com a consciência de que um Cordeiro Pascual é suficiente para te expiar, e com a consciência de que Jesus virá. Jesus vai vir buscar a sua noiva, linda, imaculada. Aleluia. Amém? Coloque só com uma pessoa só. Coloque só com uma pessoa para a gente não demorar. Amém? Amém? Continua, Jesus Cristo. Amém? Vamos tomar. Pai, obrigado, Jesus. Cura, Jesus. Lava, Jesus. Lava, Jesus. Lava, tira toda a acusação, toda a dor. Lava, Jesus, um novo coração, uma nova mente. Arranca em nome de Jesus. Arranca todo grilhão, toda corrente. Em nome de Jesus. Toda corrente, todo grilhão. É tempo, ó Deus, de vida. É tempo de gerar. É tempo de ver os frutos. É tempo de ver, Pai, aquilo que foi semeado crescer. Rabai, Tchou. Participe agora da carne de Cristo. Jesus disse que aquele que não come e não bebe, na sexta-feira nós pregamos sobre isso, não haverá a ressurreição.
nós comemos e nós bebemos. Nós cremos. Como agora? Participa. Obrigado, Jesus, pela tua aliança. Obrigado a Deus pela tua promessa. Obrigado a Deus porque este é o ano, Senhor, que nós vamos ver promessas. Esse é o ano, Senhor, que nós vamos ver, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Ah, Senhor, é o ano de provar da tua bondade. É o ano, Senhor, de provar, Senhor, dos teus feitos. Ah, queremos proclamar os teus feitos, Senhor, este ano. Ah, Senhor, nós estamos, Senhor, louco para falar dos teus feitos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Que você reflita sobre essa palavra. Sabe, a gente que escuta pregação, que gosta de pregação, a mensagem que foi pregada hoje foi exatamente isso. Jesus já liberou palavras sobre você. Você precisa agora começar a orar a palavra, até que o teu entendimento creia. É para mim, é verdade, eu vou andar nela. Ande nas palavras e nas promessas de Deus para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Amém? Você que trouxe